Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Gudrun Gott, Selvi Boa noite. Paz. Boa Boa noite. noite, amigos, amigas. Hoje, para mim, é um dia muito especial, porque a Gudrun pertencia a uma família que está fazendo um trabalho magnífico, que abre um grande, enorme, infinito portal para o futuro desse país, que é um país agrícola por natureza, né? E, e nós vamos poder realmente, a humanidade aqui vai acabar alcançando essa dimensão que a família Gott tem desenvolvido, né? Então, temos aqui trazendo especificamente o trabalho dela, da Selvipaz, beneficiamento, né, dos produtos da agrofloresta, né? Primeiro a agrofloresta, depois os produtos da agrofloresta vão chegando, né? E, enfim, nosso grupo aqui somos uma iniciativa do Grupo Trabalho 60 Mais, que é um grupo que se dedica ao protagonismo sênior, e a cultura orgânica, especificamente, se dedica a desenvolver o protagonismo de todos nós na direção de um futuro habitável e, e sustentável, regenerativo e e unido, principalmente, né? Uma humanidade una, né? Em busca de uma humanidade una. Então, quero agradecer muito a presença da Gudrun, agradecer também aqui a nossa querida amiga Natasha Munaro, que participa dos grupos da Selvipaz, né, que a Gudrun depois vai explicar melhor, e ela propiciou esse contato com a Gudrun para nossa alegria. E a gente já está aqui nessa edição comemorando 1 ano e meio de atividades ininterruptas, praticamente, a cada 15 dias, né? Então, praticamente a pandemia toda. É, é, e temos já um grande acervo, né, de gravações assim com pessoas muito queridas e extraordinariamente devotadas a esse futuro que a gente prognostica, né? Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para Gudrun e deixar. Eu vou até colocar aqui o co-host, se por acaso você for querer compartilhar alguma coisa, né? Não, não precisa não. Não? Vamos só bater Então, um papo mesmo. então vamos lá no Agradeço co-host. muito, agradeço muito o seu convite, Sérgio. Não conhecia, né, a sua iniciativa, mas me parece bem legal. E assim, né? Eu não sei se você quer que eu me apresente. A gente gostaria de saber um pouco dessa saga familiar, né, do seu pai. Você já nasceu no Brasil, né? O seu pai Sim, chegou aqui antes, né? dos 5 filhos do primeiro casamento, eu sou a única que nasceu no Brasil, né? Eu sou a caçula e sou a única que nasceu no Brasil de todos 5. E eu me considero brasileira, me considero baiana, né? Então, Embora é isso. eu tenha vivido 15 anos, né, na Suíça, mas eu tenho uma parte minha é Bahia mesmo, não tenho o que fazer, não. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito, não.
Então, se você puder contar um pouquinho essa história também do seu pai, como ele chegou, mais ou menos, como que foi criado e essa maravilha que foi criada, porque a gente sabe que se for para contar essa história, nós precisamos de umas 10 culturas orgânicas, né? Mas rapidamente você introduzindo o que é a agrofloresta sintrópica, né? E, e depois o seu trabalho, a sua trajetória, o seu trabalho, os seus produtos e como que você está encarando tudo isso e a sua visão de futuro também. Mais ou menos, eu acho que é essa a nossa linha. Eu vou começar um pouco, né, da história, vou falar, claro, da minha visão, né, de como eu entendo, é a única coisa que eu posso fazer. É claro. E, assim, das histórias que eu sei do meu pai, ele sempre foi diferenciado, assim, destacado, né, da maneira que ele encarava a vida, das coisas que ele acreditava, como ele pensava, enfim, ele até foi expulso, né, da escola aos 14 anos, porque ele batia de frente, assim, ele questionava, né, o que os professores falavam, então chegou um ponto que expulsaram ele da escola, e daí ele já fez logo o curso técnico, que na Suíça é uma trajetória normal, assim, você concluiu o ensino fundamental até o 9º ano, né? E aí você já normal, assim, tem pessoas que continuam a fazer ensino médio e tal, mas a maioria, acho que a grande maioria, ela para ali no ensino fundamental e aí faz um curso técnico que geralmente dura entre 2 e 4 anos, e isso conta mais ou menos como um ensino médio, só que você já sai formado, né? Você sai com a prática, que uma parte é prática, outra parte é teoria. Então ele já fez logo o curso técnico aprendizado, sei lá, como agricultor, e, e daí depois ele, né, foi fazendo as experiências dele, acho que uma delas foi inclusive vir aqui para o Brasil, também foi para a África, entrou lá ilegalmente, porque ele queria conhecer outras maneiras de fazer agricultura, e aí ele não conseguia entrar com visto, a não ser que ele aceitasse um visto de trabalho para garçom. E ele não queria trabalhar como garçom, né? Então ele chegou e aí ele passou, né, assim, acho que ele tinha um voo que na época, né, isso há mais de 50 anos atrás, né, tinha aqueles voos dentro da África, né, que ia de capital em capital. E aí ele estava num desses voos e quando ele percebeu que ele não ia conseguir entrar legalmente, a não ser que ele aceitasse trabalhar como garçom, porque ele queria mesmo trabalhar com agricultura, e ele chegou lá, na época acho que não era tão controlado tudo ainda, então ele foi, passou sem pegar visto, sem nada, né? Tipo, entrou no país. Aí acho que nessa brincadeira ele ficou quase um ano lá, trabalhando em lugares diferentes, viajou em vários países, ele também foi denunciado, aí prenderam ele, aí ele fez greve de fome, aí a enfermeira ficou, acho que ficou com pena dele, que aí ele chegou a um ponto, né, ele teve que sair da prisão e ir para o hospital, porque ele estava desnutrido, e aí a enfermeira ficou com pena dele e deixou ele fugir, aí ele continuou mais um tempo até ele ver o que ele queria ver, e aí ele se apresentou para o consulado, eles pagaram o voo dele de volta na Suíça, chegando na Suíça ele trabalhou e devolveu o dinheiro, né, para o Estado, e foi assim, essa história dele. É bem a cara dele, assim, sabe, fazer as coisas do jeito que ele acredita. E daí ele foi para Berlim, eu nem lembro não sei, na verdade, o que ele... Acho que ele já me falou, não sei se era biologia, se era outra coisa que ele foi estudar em Berlim. Na época,
ainda tinha o muro, né? E foi lá que ele conheceu a minha mãe. E o meu tio, ele morava no mesmo prédio que meu pai. Minha mãe foi lá visitar ele, aí meu tio apresentou ela ao meu pai, que eram bem amigos. E de lá seguiu a história deles e, enfim, né, ele trabalhou um tempo na Suíça, né, como pesquisador. Acho que ele era responsável pelo melhoramento genético numa dos mais renomados centros de pesquisa da Suíça. Mas ele viu que não era o que ele queria, tipo assim, não era esse o caminho. E aí depois do terceiro filho, na verdade, quando minha mãe estava grávida com o terceiro filho, ele foi para Costa Rica, foi lá fazer um trabalho lá também, como sabe, eu não era nascida ainda na época, eu só sei contar um pouco do que me contaram, né? Sim, tá ótimo. Não é uma memória viva para mim. E lá ele trabalhou, ficaram 3 anos lá na Costa Rica. Aí minha mãe engravidou da quarta filha, que nasceu lá, nesse meio termo, né? E depois voltaram para a Suíça. E aí tinha, acho que algumas oportunidades, assim, uma era na África, um era no Israel e o outro era no Brasil. Aí ele acabou vindo para o Brasil, trabalhou numa fazenda no sul da Bahia, né, em Olivença. E o dono dessa fazenda, então, na época, assim, gostou muito do trabalho dele, eu acho, não sei qual era a profissão dele, era um alemão, tinha, acho que, bastante dinheiro e estava investindo em comprar terras em parceria com algumas pessoas que ele conhecia e para plantar cacau, né? Então eu tinha lá o contrato, acho que de 15 anos, que tinha que plantar X hectares de cacau, e aí depois de 15 anos, metade da terra seria do parceiro, metade do cara que comprou, né? No caso, metade seria do meu pai, metade do sócio que comprou a terra. Só que aí entrou logo, acho que eu não sei, depois de 3, 4 anos, tanto a crise quanto a vassoura de bruxa. E aí esse sócio ele falou para ele: eu te pago a indenização, ou então você cumpre os 15 anos, depois de 15 você pode comprar a minha parte, né? A metade é sua e a outra metade você pode comprar, caso tem preferência para comprar. Então foi isso que meu pai fez. E nessa brincadeira toda, o que acho que salvou as finanças da casa, né, foi que eles começaram a desidratar banana. E aí tinha um amigo do meu pai, um suíço também, o Adrian, ele trabalhava com exportação, que é o pai da Karen, né? A Karen Hanzi, do Epicentro d'Alva. Não sei se você conhece o trabalho dela, mas, enfim, foi por via do Adrian e da Masha, né? Que meu pai, no caso, o Adrian, ele conseguiu uma loja na Suíça que queria toda a produção de banana desidratada. Então, na época de inflação, né, que foi o fim do cruzado, se não me engano, não sei se foi cruzado ou cruzeiro, eu sei que um dos dois, quando começou o real, né, que você vendia uma coisa hoje para receber o dinheiro depois de 15 dias, não valia mais metade, né, do que era para receber de fato. Então, vender aqui no Brasil foi muito difícil, né? Ia ser muito difícil, porque as pessoas, como até hoje, né, não querem pagar à vista, querem prazo, e aí, no meio de uma inflação, você dá prazo de 30 dias, é difícil.
E aí isso salvou um pouco, assim, acho que foi o que criou a gente, sabe? A exportação das bananas. Aí meu pai tinha plantado muita banana nessa terra, né? Que hoje é dele, que é a Fazenda Olhos d'Água. E então foi isso. Minha mãe ficou responsável por desidratar a banana. Meus irmãos mais velhos ajudavam muito, principalmente as duas mais velhas, né? No início ajudaram muito. Eu não lembro muito desse início porque eu era bem pequena ainda. Eu lembro mais depois que as irmãs já tinham ido para a Europa para estudar, e aí tinha um funcionário que ajudava, enfim. E aí eles recebiam em dólar, né? E então essa inflação não chegou a ser assim, atingir tanto a economia do meu pai, né? Ele não estava recebendo do parceiro, porque o parceiro não queria terminar o contrato, né? Então ele teve que se virar nos 30 para conseguir manter a família. Ia manter a gente no Brasil. Acho que se isso não tivesse dado certo, provavelmente teria voltado para a Europa, né? E daí ele foi sempre, né? Tinha essa visão de fazer uma agricultura mais natural, né? E aí ele, acho que assim, o conhecimento dele é dele mesmo, sabe? Sim, ele construiu muita coisa, ele testou muita coisa, né? E assim foi chegando a conclusões. E acho que a grande sacada assim da poda, né, que é o que é muito importante na agrofloresta, na agricultura sintrópica, que é a agricultura sintrópica dita, né, uma agricultura de processos, onde você não usa insumo, onde o seu único insumo é o seu conhecimento, e a poda, né, mas isso aí já entra no conhecimento, você não traz nada de fora, foi quando deu um furacão. Né, assim, a grande sacada da poda foi quando deu um furacão, não lembro mais o ano que foi, mas acho que foi no final dos 80, início dos 90, e derrubou várias árvores e fez uma poda natural, né? E depois desse furacão, o cacau produziu muito mais, assim, nos 2 anos seguintes. E aí meu pai teve essa sacada, né? Falou, nossa, eu tenho que podar. A poda, ela vai, né, ajudar na produção, vai aumentar minha produção, e depois ele foi entendendo toda essa relação entre as árvores, né, entre que elas se comunicam e que a poda, ela feita de forma alastrada, assim, né, em toda a parcela, ela não só traz matéria orgânica para o solo, para nutrir o solo, mas também dá uma informação de crescimento, que é melhor do que qualquer adubo. E é como se fosse um hormônio de crescimento, assim, que eu às vezes costumo falar assim, tipo, né, você imagina que desculpa eu estar falando isso no grupo que é de 60 a mais, né, mas assim, quando você vai numa escolinha, você tem todas aquelas crianças ali brincando, aquela energia de crescer, sabe? De brincar, de estar correndo e fazendo e tal, e você chega num asilo, né? Que a energia ela tende a ser mais devagar, mais densa e tal. Aí, com o tempo da vida, a gente vai acumulando, né? As coisas, os acontecimentos, os rancores, e enfim, e isso pesa, né? Da forma em como a gente encara a vida. E a mesma coisa com as árvores, assim,
quando você tem uma árvore muito velha, assim, entrando em senescência, tipo, ela já chegou no auge e agora só está descendo, né? Então, aquilo vai dando uma informação de senescência, de fim de vida, inclusive para as outras plantas que estão juntos com ela. E já quando você... E a poda, ela meio que pega essas plantas que estão querendo entrar em senescência e traz elas de volta para o asilo. Para o asilo não, pega do asilo e traz de volta para a escolinha. Com aquela energia de crescimento, de brincar, de rejuvenescimento mesmo. E aí entra toda, né, a estratificação, enfim, toda essa história, mas não sei se vocês querem saber mais, né? Eu já falei para o Sérgio também que o meu foco ele não está muito na agricultura, são as coisas que meio que acho que você absorve, né? Quando você cresce quando você cresce numa família, né? Você vai absorvendo as coisas quando você observa e tal. Enfim, eu entendo como isso, e a agricultura sintrópica, a agrofloresta, assim, eu vou mais para o lado da agrofloresta, porque é o que eu consigo fazer, né? Que, assim, a diferença, para mim, da agrofloresta agroecológica, né? Que é onde você não vai usar adubo químico, não vai fazer um SAF como entendido nos bancos, né? Que um SAF pode ser um consórcio de pasto com eucalipto. Isso, para mim, não é um SAF, mas é um sistema agroflorestal dito lá pelo banco. O SAF, assim, da agrofloresta, né, como eu entendo, que eu falo agroecológica, porque entra nessa questão também do cultivo, né, de um cultivo regenerativo, de um cultivo mais respeitoso para com o planeta e com as próprias plantas. A gente ainda usa algum insumo, né, no início do plantio e tal. É como se fosse uma muleta, esse insumo que você está usando, porque você está falando para as plantas, tipo, eu tenho aqui esses nutrientes, mas na verdade o solo ainda não está com esses nutrientes de fato disponíveis. E aí, meu pai fala, né, que se você começar com uma agricultura de processos, embora demore mais até você chegar no ponto de ter uma terra com muitos micronutrientes disponíveis, né? O resultado que vai ter sobre as plantas ali cultivadas, ele vai ser melhor de que você entrando com a muleta, né? Você entrando com insumos, mesmo eles sendo orgânicos, mesmo tal, mas é isso, assim, a informação, ela é falsa, né? Então... Isso é muito interessante, né, Gudrun? Porque a gente acostuma a servir a terra desses nutrientes e ela praticamente para de trabalhar, né? Você coloca lá o nitrogênio, o fósforo, etc., e vai oferecendo para as plantas e a terra acaba se enrijecendo, né? E o seu pai descobriu isso. Eu queria lembrar aqui do nome que tinha essa terra, né? Pelo que eu estudei por aqui, né? Que essa terra que o seu pai, Ernest Gott, né, comprou, chamava-se Fugidos da Terra Seca, e hoje ela Sim. se chama Sítio Olhos d'Água. Né? É possível plantar água, o Gudrun? Bem, eu presenciei, assim, que sim, né? Porque meu pai alega, e eu acredito muito nisso, que no momento em que você faz esse manejo, né, da poda e tudo mais, as plantas têm, né, você tem
tanto o manejo quanto a estratificação, né? Você tem plantas de diferentes estratos e de diferentes tamanhos. E cada uma delas vai com as raízes em diferentes níveis, né? E você fazendo as podas, né? Você estimula essas plantas a trazer água para a superfície porque elas estão precisando ali para o crescimento. Então, quanto mais poda, mais matéria orgânica, mais micro-organismos, mais bichinhos você tem lá, você estimula esse trazer a água para a superfície, que na verdade a água ela não é escassa, né? Uns lugares que estão desertificando, se você cavar um poço, você vai chegar na água. Ela só não está mais disponível na superfície. Por quê? Porque a gente maltratou mamãe terra, né? Então, o que que mamãe faz quando a criança é teimosa, a criança faz coisa errada? Ela vai, pega o brinquedo que a criança não está cuidando bem, faz o quê? Tranca. Ah, se não está cuidando, então vou trancar aqui até você ter o comportamento adequado que eu vou te dar o brinquedo de novo para você brincar. Pelo menos com a gente era assim, né? Então, mãe terra faz a mesma coisa. Ela faz o que? Ela tranca. Primeiro começa com os micronutrientes e depois vai com a água também. Aí tranca a água, e a água fica lá Revigora as embaixo. nascentes, né? Porque então consta que o índice pluviométrico cresceu significativamente na região, né? Cresceu e também meu pai desassoreou muitas áreas, né? O que acontece hoje com principalmente a pecuária, mas também com a monocultura, que os leitos dos rios e as nascentes elas são assoreadas, por pisoteio, né, quando é gado, mas também isso acontece sem gado, porque você tem o quê? Você tem a monocultura, você não tem cobertura do solo, aí chove, dá o quê? Dá aquelas voçorocas Enchente. das enchentes e leva toda a terra que está ali solta na superfície para onde? Para o leito do rio, para nascente, né? Porque desce e fica lá acumulado. E aí faz o quê? Assoreia. E aí acontece o que acontece quando a gente fica com as veias entupidas, né? Com o dito colesterol e tal, né? Que vai formando, vai entupindo até parar de passar o sangue, né? Então, com a água também acontece isso, com o assoreamento, né? E então ele desassoreou muitos, assim, não tem rio aqui, não é uma área de rio, aqui é uma área realmente de nascentes. Então são tudo riachinhos, assim. Tem um que é maior, mas mesmo assim, tipo, a água praticamente não chega até o joelho, sabe? E não é largo, assim, tipo 1 metro de largura, máximo 2 em alguns lugares, e a água é bem rasa, então eu não considero um rio, para mim é um riacho. E, então é uma área aqui onde a fazenda Olhos d'Água, né? O sítio Olhos d'Água, e aqui também, que eu moro do lado, né? Uma fazenda que ele comprou depois, mas aí fica colado com a área dele. É uma área grande, assim, de de nascentes mesmo. Você sabe dizer quantos hectares que tem aí? Eu acho que 400, né? Uma coisa assim. São 480 da fazenda lá e aqui são 130. Então, são ao todo Então, para você 600. ver que latifúndio não quer dizer monocultura, né? Que nós podemos ter grandes áreas é, é, com cultivo absolutamente sustentável, regenerativo, né? Isso Sim, também para que a gente possa ter mais confiança no futuro do planeta, né? Saber que tudo é regenerável, nessa grande mãe que você falou, né? Tudo é regenerável aqui, apesar de todos os abusos que, desde que existe a humanidade, foi cometendo, né? No sentido de achar que tinha que submeter a Terra, em vez de falar a língua dela, né? E então a gente vê o seu pai conversando com a Terra
conversando com os elementos, conversando com a natureza, conversando com a fauna, com a flora. Então, isso é encantador e o fato de que isso esteja acontecendo no Brasil, com uma formação europeia, né, também, trazendo a gente, mais uma vez, vamos dizer assim, enaltece o Brasil como um cadinho de uma miscigenação de conhecimento, de prática, de atitude, de qualidade humana, né, construindo realmente uma humanidade una, uma humanidade do futuro, cada vez mais. E então essa terra de vocês, no centro, ali no sul da Bahia, praticamente não muito longe do centro geográfico do Brasil, né? É, é, mostra que isso pode se irradiar para todos os lados, né? Não quer dizer que a gente tenha que, para suprir a fome do mundo, que plantar soja e cana e essas coisas. Então, agora que a gente vai ouvir um pouquinho você falar dos produtos, né? Dessa agrofloresta, falar da selva e paz, né? Selva e paz, né? E esses produtos e como que você beneficia. Eu sugiro todo mundo a visitar o Instagram da Gudrun, porque ela dá muitas dicas. Não sei se a Ana Orsi, que é parceira aqui na nossa cultura orgânica, não sei se já visitou lá, porque tem muitas dicas sobre beneficiamento, né, e como lidar com os produtos. Então, não é à toa que ela tem esse sobrenome, né, porque ela tem a capacidade de ver além do que a gente vê quando a gente está olhando só a imagem, né? A gente começar a ver além da imagem e começar a ver também com a consciência e não só com aquilo que a gente quer ver, né? E coisas desse tipo que a gente tem desenvolvido aqui com as pessoas que chegam aqui, cada vez mais essa consciência, né? Então, Só uma coisa, antes de você começar a falar desse beneficiamento dos produtos, eu fiquei curiosa. Quando você falou que tem árvores grandes, velhas, que já estavam em decadência e que elas se revitalizam com a poda, me fala uma coisa, qual é a seleção, como é que é feita a seleção das árvores que são podadas? Não é pela idade, então? Não, na verdade, você tem plantas com ciclo de vida diferente, né? Que tá, por exemplo, assim, uma gramínea, né? Um capim. Quando ele cresce, assim, até ele florir, ele tá ali, né, naquela energia de crescimento. Quando ele lança a flor, é que quando ele começa a senescência, as folhas vão ficando mais amarelas, e porque ele já, né, lançou a flor dele, que é assim, o capim ele tem um ciclo mais curto, né, de que muitas plantas. E aí, aquele momento que ele começa a lançar a flor é o momento de você cortar ele, de você podar ele, né? Porque o capim ele não morre quando você corta ele mesmo, praticamente rente no chão, porque o sistema radicular dele, o sistema que como ele cresce, ele não depende daquela parte aérea para rebrotar de novo. Então, a poda do capim é lá no chão. Uhum. O margaridão é uma planta, assim, eu estou falando das plantas que a gente usa muito para fazer para acelerar esse processo da da regeneração, né? Porque a poda, a matéria orgânica no chão e tal, ela vai acelerar a vinda, né, dos micro-organismos e também vai incrementar a matéria orgânica, que é a chamada terra preta, né? Vai transformando uma terra pobre em micronutrientes disponíveis em uma terra
rica em micronutrientes disponíveis, né? Então, quanto mais matéria orgânica de diferentes fontes a gente consegue pôr ali no chão, mais rápido isso vai acontecer. Então, no início, a gente usa plantas de rápido crescimento e que você consegue podar muito para depois estar criando as outras plantas de ciclo mais longo. Aí o margaridão, ele vai crescendo vigoroso, aí depois ele lança a flor. Quando ele lançou a flor, ele já não vai mais dar aquela informação de crescimento. Então, é o momento de podar ele, cortar ele embaixo também, que não vai deixar ele mais fraco, principalmente você podando ele quando ele lança a flor, que ele já está maduro. Aí você poda ele, põe a matéria orgânica no chão, ele vai vir com mais vigor ainda. E geralmente é bom podar o máximo, assim, o máximo, vou dizer o máximo, mas fazer uma poda com que essa informação seja para a área toda. Então, por isso que esse sistema de cabruca que a gente tem aqui na Bahia para o cultivo do cacau, que você pega uma floresta, tira as árvores menores, deixa algumas maiores e planta cacau embaixo, porque o cacau, originalmente, ele é uma planta de floresta. E hoje em dia eles estão fazendo melhoramento, para mim é um pioramento genético, mas tudo bem, genético para cultivar ele a pleno sol, fazendo ele ser mais resistente à insolação, né? Mas originalmente o cacau ele é da floresta, e então ele é de um extrato baixo médio, ou seja, meu pai dividiu assim em 4, que é o extrato baixo, médio, alto e emergente. O emergente são as castanhas do Pará, são aquelas árvores que precisam de sol na copa toda, né? O milho, por exemplo, o milho ele é um emergente, só que ele é do início do ciclo, né? Você não pode pegar o milho e plantar debaixo de uma árvore. Ele vai até nascer e crescer um pouquinho, mas ele não vai produzir, porque ele está recebendo muito pouco sol. Então, a gente divide isso, né, nos emergentes, que são aqueles que precisam de mais sol, aí depois o extrato alto, que ele tolera um pouquinho de sombra, mas mesmo assim ainda precisa uma incidência de sol relativamente grande. Ao extrato médio, ele já tolera bastante sombra, e o extrato baixo, ele pode ficar com bem pouco sol, né? Assim, precisa de sol, precisa, né, ser mais arejado e tal, mas não tem aquela necessidade de ter sol o tempo todo. E então, o que acontece nesse sistema de cabruca, né? Você deixa as emergentes, deixa as árvores lá em cima e planta o cacau embaixo. No início, isso vai bem. Só que aí essas árvores que ficaram lá, o cacau, ele não é uma cultura de 20, 30 anos. Ele é uma cultura de 100 anos ou mais, sabe? Então, essas árvores que são deixadas lá, elas chegam no ponto da senescência, que estão muito velhas, e aí vão dando essa informação de fim de vida para os cacaueiros. E aí o cacau sofre com isso. Porque ele está recebendo aquela energia. É interessante essa comunicação, né? Entre as árvores, né? Entre as plantas. Sim. É lindo. Obrigada, viu? Por nada. Quero pegar essa dica também que a Ana falou agora, né? Antes de passar de novo para a Gudrun, que esse nome, né, que o Ernest deu de agricultura sintrópica, né? O sintrópico é o contrário de entrópico. Né? E o entrópico é aquilo que acontece quando um sistema chega no fim do ciclo, a chamada segunda lei da termodinâmica, entra em entropia, né? Entra em desagregação, mais ou menos como a gente está vivendo o sistema humano, esse enorme ciclo da humanidade entrar em degradação. Então, entra em processo entrópico.
E o sintrópico é o contrário disso, é unir todas as forças para juntos criarem esse novo momento, né? Então, o nome que foi dado para essa agricultura tem tudo a ver, né, também com aquilo que nós, humanidade, estamos buscando, né? Quando a gente fala também aí em comunicação não violenta, em empatia, tudo isso, nós estamos buscando uma espécie de sintropia também, né, para substituir essa entropia. A entropia é necessária porque aquilo que não serve mais precisa se Mas aí tá desfazer, gravando? né, Tá te para gravando? dar continuidade ao Não novo, sei. né, para Eu abrir coloquei esse 100, espaço para eu o coloquei novo, 100 e aparece 100, né? né? Isso aqui. E então queria lembrar isso também do nome, né? E então agora queremos ouvir do seu trabalho pessoal aí, do seu sítio, dos seus produtos, e é isso aí. É, é bem isso. Então, como eu cresci, né, com meus pais, assim, o beneficiamento, ele fez parte da minha infância. E meus pais também, assim, eles sempre buscaram maneiras diferentes de estar consumindo um alimento, né? Então, não era só a desidratação das bananas, né? Mas também na cozinha, maneiras diferentes de estar consumindo o aipim, por exemplo, né? A mandioca, de estar consumindo folhas, assim, eu lembro que a gente comia muitas que hoje tá na moda, né, as punks, mas a gente comia muito, assim, folha de batata doce, folha de crista de galo, sei lá, sempre buscando as coisas, assim, que desse para comer. E meu pai, ele sempre foi muito curioso, então tudo que ele via, assim, que ele ficava com ele sempre mastigar, assim, ele falou, enquanto você não engolir, tá tudo bem. Tipo, se o sabor for agradável, você não sentir nenhuma coceira, provavelmente é comestível. Até hoje ele não morreu, né? Mesmo fazendo dessas artes. Então, acho que essa curiosidade dos meus pais e também vontade de estar se nutrindo de forma saudável e local e tal, despertou essa vontade minha, né, de trabalhar com beneficiamento. Embora eu tenha vivido 15 anos na Suíça, trabalhei, coisa nada a ver com agricultura, mas essa sementinha plantada na minha infância, ela deu fruto, né? E então, quando eu decidi voltar para o Brasil, eu sempre falei, eu quero trabalhar com agricultura, beneficiamento e turismo, assim, que eu acho que os três eles casam bem. Assim, né, com a agricultura você produz o alimento, aí você beneficia, e com esse produto beneficiado você pode chegar mais longe, né, de que com os produtos in natura, e assim você atrai o interesse das pessoas para o seu produto e o seu espaço, e pode talvez um dia receber essas pessoas no seu espaço, né, como um turismo saudável, sustentável, enfim. E aí as pessoas vêm lá na fonte, comem do que é cultivado e processado, enfim. É um ciclo assim que eu enxergava dessa forma. O turismo ainda não está rolando, mas voluntariado já estão rolando. Que as pessoas vêm aqui, né, para aprender e tal. Enfim. Então, e acho também assim, por ser filha do Ernest, né, a cobrança das pessoas às vezes é muito grande desse conhecimento da forma de que ele faz agricultura, né? Então eu me sentia muito pressionada e como eu já gostava do beneficiamento e eu vejo que o beneficiamento assim mais artesanal dentro da agrofloresta, ele ainda não é
muito desenvolvido. E eu gosto de trabalhar com alimentos, né? Tive essa oportunidade de ver isso acontecer em escala pequena, média, assim, na minha família, né? E então sempre foi uma vontade minha voltar a desidratar banana, né? E foi inclusive a primeira coisa que eu fiz depois que eu tive a primeira filha. E eu vejo assim a importância do beneficiar é que você tem como ter menos perda, né? Na verdade, você tem menos perda, você pode agregar valor, você agrega tempo de prateleira, né? A validade também do produto. E dentro da agrofloresta especificamente, eu ainda acho mais importante porque é uma agricultura de abundância, né? Tipo, a gente gera abundância, a gente gera uma produção grande, assim, inicialmente é inteligente você entrar, né, com banana, com mandioca, com milho, porque eles são da placenta, né, do início do ciclo. E aí você planta mais do que o que você consegue consumir, e muitas vezes mais do que o que você consegue vender nos centros urbanos. No meu caso, eu estou longe de centros urbanos, então, né, para eu criar aquelas plantas de vida mais longa, faz todos, tipo, eu poderia derrubar tudo, né? Vou começar um plantio só com sementes de árvores de ciclo longo. Só que eu não ia estar ocupando de forma inteligente essa terra, então eu planto mandioca, eu planto milho, eu planto inhame, eu planto banana, né? Culturas de ciclo mais curto que vão estar ocupando aquele espaço, aquela terra lá no início e já vão estar criando, dando essa informação, né, de crescimento para as outras plantas que estão lá dentro. Por isso que meu pai chama de aquele primeiro ciclo, né, de placenta, que é o que cria depois as outras plantas que vêm depois, assim, que são de ciclo longo. Então, a gente gera uma abundância, né, desses alimentos, e aí o beneficiamento ele se torna, eu acho indispensável, na verdade, para não ter perda, né? E aí depois você começam a produzir os frutos das árvores, né, as frutíferas que você plantou, ou as árvores que você plantou, mas aí já entra outro tipo de beneficiamento que é a marcenaria, né? De estar beneficiando a madeira das árvores que você plantou. E aí, geralmente, né, você sempre vai produzir mais do que o que você consegue consumir, e às vezes o escoamento é difícil. Então, você conseguiu fazer um produto de valor agregado, de tempo de prateleira maior, que você consegue, assim, de volume diminuído, você consegue transportar mais facilmente para outros lugares, eu acho a maneira mais inteligente, assim, né? Porque não é à toa que a gente fala que banana, que assim, quando uma coisa você tem que vender ela muito barata, é preço de banana. Porque banana produz muito, né? E a banana, geralmente, quem produz banana, o produtor ele não ganha muito. Mas no momento que ele pode desidratar, que ele pode fazer um nhoque, que ele pode fazer, sei lá, banana chips, que seja o que for, ele vai agregar tempo de prateleira e vai agregar valor e vai conseguir fazer chegar a mais pessoas, né? Do que ele tem ali perto dele, né? No núcleo, não sei, nas cidades, enfim, ao redor dele. Geralmente também os pequenos agricultores, eles estão mais longe dos centros urbanos,
porque a agricultura, né, ela precisa de terra que não tem casas, não é uma selva de pedra, né? E essa distância, ela dificulta um pouco como é que fala? O escoamento da produção in natura. E assim, eu decidi focar, o Sérgio está passando aqui meu Instagram. Eu gosto muito dessa parte do beneficiamento e como a gente teve essa questão, né, de desidratar a banana e tal, então comecei a desidratar a banana e meu pai, na nossa infância, ele fazia tipo um biscoitinho de um parente do cacau, que chama pataste, né, que é o Theobroma bicolor. E isso, assim, me deu a ideia das barras que eu produzo hoje, e são barras de fruta com cacau, com cupuaçu, com coco e tal, e cujo adoçante, cujo açúcar é a banana, que a gente tem muito aqui. Eu também compro de produtores certificados, que é tudo agricultura familiar da Rede Povos da Mata, né? Agricultores familiares da Rede Povos da Mata, que é uma OPAC, uma SPG, né? Um Sistema Participativo de Garantia, que aqui no Brasil a gente tem várias, aí no Sul é mais a Ecovida, eu acho, que é bem presente. E aí tem outros, a Bio, tem a Cerrado, a OPAC Cerrado, enfim, não conheço todos, não. Que eu acho um sistema bem bacana, assim, para certificação, principalmente para pequenos agricultores, porque é mais viável e é um controle interno nosso, assim, que a gente tem entre agricultores. Claro que tem a auditoria do MAPA, que aí eles fazem a auditoria para o grupo todo, né, para a rede toda, mas, assim, dentro da Rede Povos, dentro da nossa associação, não somos nós, agricultores, que fazemos o controle social da nossa maneira de cultivar orgânico, né? Não sei, inclusive pode ser uma coisa interessante, Sérgio, não sei se você já fez alguma matéria assim com SPGs, mas assim, explicar essa forma de certificação eu acho bem interessante, porque eu mesmo assim, para mim é uma honra poder estar participando de um sistema participativo de garantia e não depender de certificação por auditoria que acho que a maioria dos pequenos agricultores não conseguiria nem pagar, porque é muito, muito caro, né, para estar recebendo. Enfim, fechar parêntese aqui, só uma ideia mesmo. Então, assim, eu faço questão de estar levando um produto para o mercado que seja saudável, assim, sabe? Que não tem nada além de frutos, amêndoas, sementes, sei lá, né? São basicamente oleaginosas e frutas que eu uso para fazer as barras. E provar, assim, né? Mostrar que é possível fazer um doce gostoso sem usar açúcar. De poder fazer uma industrialização sem conservantes, né? Sem realçadores de sabor, sem sabor artificial, sem essas coisas. E fica gostoso também, fica, né, a textura, o paladar, tudo fica bom. Então, para mim, assim, eu vejo
como talvez um pouco uma missão, né? Poder estar mostrando isso, que é possível, e para encorajar as pessoas de fazer isso, né? De estar levando um alimento mesmo processado, mas com as propriedades mais próximas ao fruto fresco, né? Você poder oferecer um doce para uma criança que não tem açúcar, que não tem, sei lá, corante caramelo, enfim, tantas coisas que eles colocam, né? Então, alguém perguntou aqui, próximo de onde a gente fica entre Salvador e Ilhéus, bem no meio, assim, mais próximo a Ilhéus um pouco, mas fica perto da Costa do Dendê. Assim, a costa aqui é a Costa do Dendê, a gente fica entre a BR-101 e a BA-001, mas fica uns 200 e poucos quilômetros de Ilhéus e 300 e poucos de Salvador. Aí, enfim, né, essa coisa do beneficiamento é uma coisa que eu estou levando para frente, inclusive agora também lancei um curso online de beneficiamento e cozinha, onde eu ensino maneiras diferentes de estar consumindo ou beneficiando, né? Eu peguei 5 alimentos que eu acho que no Brasil a gente consegue por todo o Brasil, que é a banana, a mandioca, o milho, a mandioca aipim, né? Milho, jaca e açaí, que no sul seria juçara, né? E aí tem inhame também, enfim. Aí eu ensino tanto o processo mais complexo, que é a desidratação, né? E até fazer a barra prensada de fruta, e maneiras diferentes de estar consumindo a banana, por exemplo. A gente é acostumado a comer a banana madura, né? In natura. Algumas pessoas, não sei para o sul, mas aqui, né, Nordeste, Norte, come a banana da terra cozida. Aí tem aquele doce de banana. Alguns já fazem doce de banana sem açúcar, mas a maioria tem muito açúcar. E eu acho que é basicamente isso, né, que a grande maioria conhece como maneira de consumir a banana. Aí eu aprendi, né, a usar a banana verde também, que antigamente acho que era usado mais como verdura, hoje em dia não mais tanto. Aí eu ensino a fazer o nhoque da banana verde, sem farinha de trigo, né, o nhoque que vai só banana verde e polvilho, mas pode ser outro amido também, né? Se você tem araruta, acredito que o polvilho da araruta vai funcionar, vai cumprir com a função igual o polvilho da mandioca. E aí a casca da banana verde. Que mais? Agora a gente vai gravar uma aula de como extrair a frutose da banana madura e o que pode ser feito com isso. E, enfim, né, maneiras diferentes de estar consumindo. Aí ensino da mandioca. A mandioca a gente é acostumado, a mandioca aipim, né? Acostumado a comer cozido, no máximo frito, talvez faz um purê para fazer um escondidinho, enfim. Né? São essas maneiras que são usadas mais, né? Aí dá para fazer o beiju, o resti, né? Que a maioria conhece a batata resti, mas dá para fazer com aipim também. Com banana verde também, inclusive, é uma das receitas que ensino, enfim. É isso. Fazer beiju, dá para fazer a puba, que é uma maneira de fermentar a mandioca imersa em água. E aqui no Nordeste era bem enraizado, né? Hoje poucas pessoas fazem por causa do cheiro, que acham que fede e tal. Mas a gente sabe hoje, né, que os fermentados
Os fermentados fazem bem para os nossos micro-organismos na digestão, né, no estômago. Aí a silagem, que é uma outra forma de fermentar a mandioca, que meu pai, eu não sei como, mas acho que ele inventou, mas depois descobriu que os índios faziam isso, os indígenas, né, faziam isso de forma um pouco diferente, assim, diferente não, que faziam não eram potes de barro, mas eram tipo uns barros assim dentro da terra mesmo. Eles fermentavam mandioca. Ele fala, né, que as pessoas, que eles eram nômades, mas ao mesmo tempo eles voltavam para o lugar onde eles já tinham cultivado. E aí, para ter comida, quando eles voltassem para esse lugar, eles faziam essa conserva, essa silagem, né, da raiz da mandioca. E aí, quando eles voltavam, eles já tinham comida naquele lugar, porque até o feijão produzir, até o milho produzir, tinha que ter alguma coisa para se alimentar, né? Além de caça e frutas da mata. Então, eu ensino maneiras diferentes, né? Que eu acho muito importante a gente saber formas de estar consumindo um alimento, porque às vezes a gente enjoa, né, de comer só aipim cozido, mas aí se a gente faz aipim cozido, a gente faz a puba, faz um bolo gostoso de puba, com a puba você pode fazer panqueca, aí você pode substituir a farinha de trigo né, na panqueca, então a panqueca ela se torna uma panqueca mais saudável, por não ter o glúten, né? Eu acho que hoje já tem muitas coisas na indústria que tem farinha de trigo, né? Então, poder substituir um pouco a farinha de trigo, que o trigo nem é brasileiro, né? Às vezes você ainda acha trigo cultivado no Brasil, mas enfim, não é da cultura brasileira de estar assim ancestral de estar consumindo trigo. Isso foi trazido dos europeus, né? E eu acho muito que Papai do Céu ele meio que bota as plantas, as plantas certas nos lugares diferentes que vão fazer bem ao nosso corpo, né? Que vão fazer bem ao nosso organismo, né? Tanto as medicinais quanto as de alimento mesmo. Então, quanto mais a gente consegue consumir da época, local e tal, melhor vai ser a nossa saúde. Menos impacto negativo vai ter sobre o planeta, né? Porque todo o transporte ele traz consigo uma poluição. E então acho que se a gente consegue consumir um tipo de alimento de formas diferentes, a gente já ganha, porque a gente não vai enjoar tão rápido, a gente vai ter formas diferentes de consumir. Enfim, é um pouco a minha visão, né, sobre a alimentação como um todo. Então, eu não sou inimiga do trigo, eu uso o trigo, não tenho problema com o trigo, mas eu acho que é onde eu posso substituir o trigo por outra coisa, fica gostoso, igual como se fosse com trigo, e é mais local, é nosso daqui, né, do Brasil, poxa, por que não, né? Assim, é bem melhor de que tá usando uma coisa que a gente sabe que não faz muito bem para a gente. Tem muita gente alérgica a glúten hoje. Por quê? Por causa do uso excessivo, por causa do cultivo das espécies cultivadas hoje em dia, que tem mais glúten, enfim, por vários motivos, né? E então eu quero trazer um pouco isso para as pessoas, né? Trazer de volta um pouco essa cultura do beneficiar, do fazer você mesmo, de formas diferentes, né? O milho também, ele
aqui no Nordeste ele era muito usado, né? Eu falo do Nordeste porque é onde eu cresci. Fazia-se cuscuz, né? Fazia-se pamonha, fazia-se mingau, enfim, várias coisas com milho. Hoje em dia, quando as pessoas fazem cuscuz, elas compram flocão de milho transgênico, que já foi processado, que já foi tirado o germe, que já foi feito um monte de coisa. Então, né, ele tem menos fibra, ele tem menos micronutrientes e, além disso, é transgênico, porque a gente sabe, né, que as plantas, os grãos transgênicos, eles não fazem bem ao nosso organismo. A gente está colocando uma coisa ali dentro que não tem nada a ver com aquela planta, né? Então, Inclusive todas esterilizadas, né? então trazer um pouco isso de volta, né? De estar pegando mais fresco, né? De estar beneficiando ali, de estar cozinhando ali com uma coisa mais fresca e eu também gosto muito de uma cozinha fácil, assim, sabe, que não demora muito tempo, que eu posso talvez, né? Aí eu meio que divido assim, para mim o cozinhar e o beneficiamento em tipo o que eu posso fazer rápido é cozinha. Se é uma coisa que demora muito tempo para fazer, é beneficiamento. Assim, muito tempo, né? Tipo, para fazer o nhoque. É um processo mais longo do que fazer um aipim cozido, por exemplo. Que eu tenho que cozinhar ele, depois eu tenho que amassar ele, misturar com polvilho, fazer o rolinho, cortar e cozinhar. Mas aí eu posso fazer uma quantidade maior, congelar e ir consumindo ao longo do mês, né? Então, aí para mim entra o beneficiar. A pamonha, eu posso fazer, enquanto assim, a pamonha é uma coisa assim que se fazia assim na família, no fim de semana ali, juntava a galera e fazia aquela pamonha e ficava 2 dias comendo pamonha, ou 3, né? Mas isso hoje em dia você vai comprar pamonha, na maioria dos casos não é mais nem vendida na palha do milho, né? Não é mais nem feita na palha do milho, é feita no saco plástico. Para a gente ver a que ponto que a gente chegou, né? E muitas vezes não é nem feito com milho verde, é feito com fubá de milho. Então, é triste, né? Essa realidade. Eu quero trazer isso um pouco de volta, tanto o saber fazer quanto a cultura, né? Assim, de estar fazendo você mesmo. A comida, acho que ela fica com outra energia quando você faz ela assim, sem ter indústria no meio. Em muitas palavras é isso. Então, Gudrun, vamos abrir um pouquinho para as perguntas também, certo? Sim, claro. Muito maravilhosamente esclarecido tudo que nesse nosso tempo a gente pôde receber aqui. A Ivani já está ali. Eu vou fazer umas perguntas aqui antes e depois em seguida a Ivani. Uma que é do Celso, essa que eu acho que é rapidinha, ele pergunta se continua exportando, né? Se continua nesse caminho de exportação. Não, porque, como eu falei, assim, muitas pessoas falam, se você exportar isso, você vai, sei lá, vai vender igual água lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, tal. Que, assim, eu sei de experiência, assim, não de experiência própria, mas assim, para exportar já é uma burocracia maior. E aí você tem que ter quantidade. Então você tem que poder encher um container com sua produção. Então, isso é um pouco assim relativo, sabe? Pode até vender igual água, mas aí eu tenho que ter uma produção maior, eu tenho que ter. Me adaptar a isso, que no momento não é o meu foco. Né? Eu não quero me tornar escrava do meu próprio trabalho. E 2, que eu acho, assim, né, Papai do Céu, o que eu falei, né, ele dá para gente
aquilo que a gente precisa local. Então, eu acredito assim, eu prefiro estar abastecendo o mercado brasileiro antes de pensar em exportação, porque eu acho que a gente precisa, antes de estar levando para longe, a gente precisa se alimentar bem, né? A gente tem isso aqui, por quê? Porque a gente precisa, porque o nosso corpo ele precisa disso. E lá na Europa eles têm noz, eles têm morango, eles têm outras coisas que é bom para eles. Então eu acho assim, né? Pode ser legal exportar algum dia, mas não é o meu foco agora. Tipo, o meu foco é estar fazendo um produto de qualidade, saudável e mostrando para as pessoas que isso é possível. Muito bom, muito bom. Bom, a outra coisa que eu queria, eu acho que vai até provavelmente ter a ver com o que a Ivani talvez queira falar, é, que eu queria que você falasse um pouco dessa parte de turismo que você citou no começo, quais são os seus planos, né? E dizer que a Ivani que vai. Você quer juntar a sua pergunta, Ivani? Que ela é a filha da Ivani, tem pousada maravilhosa em Serra Grande, aí, sua vizinha, mais ou menos, né? Então, Sim, eu eu estou de perguntando Itacaré. essa questão do turismo, a Ivani eu acho que pode juntar a questão dela, tá? Tá ótimo. Bom, primeiro, várias coisas. Adorei, achei maravilhoso. Já estou lá no seu Instagram e estou aqui olhando as receitas e estou encantada. Molho à bolonhesa, como é que é isso, né? E isso achei muito legal. E eu queria saber se fica com gosto de banana nhoque, por exemplo. Fica com muito gosto de banana? Bem, a banana verde cozida, ela não tem o gosto de banana madura, né? É É, um outro produto. Vai ter sim, gosto de banana verde, sim. tá. Mas aí o que eu tento ensinar, assim, o que eu quero que as pessoas entendam que, como na agrofloresta, na cozinha a gente tem princípios também, né? Então, se eu Hum, não gosto do gosto da banana verde, eu não vou fazer o nhoque da banana verde, eu faço nhoque de mandioca, por exemplo, ou de cará roxo, ou de caraduá, ou de outra coisa que sim. vai ser mais palatável para mim. Mas aplicando o mesmo princípio, que é o princípio que eu preciso de uma raiz, um alimento, né? Que quando eu cozinho ele, ele fica com aquela textura que eu consiga amassar ela, misturar com uma farinha, alguma coisa, Uhum. um polvilho, e aí eu conseguir fazer o rolo e cortar para, né, que dê aquela textura que possa fazer o nhoque. Então, é meio que uma coisa onde entram muitos princípios também, né? Para Sim, fazer o beiju, para fazer a batata rechi, por exemplo. A original é com batata inglesa, inclusive é uma receita suíça, né? é. Mas aí, em vez de fazer com a batata inglesa ela é o quê? Ela é uma raiz Uhum, que tem amido. Quando você cozinha, ela fica assim, uhum, ela não despedaça, né? Ela fica lá uhum. unida. E o aipim é a mesma coisa. É. Fica um pouco como é que eu vou dizer? A consistência talvez fique um Consistência, pouco diferente ali, mas é uma mas o delícia. princípio é o mesmo. Então, o que eu posso fazer com a batata inglesa, geralmente eu vou poder fazer com a aipim também. Sim, sim. Então, eu vi que você dá curso, né? Tem um curso que você dá da roça mesmo, da horta mesmo, como é que é? Na Da roça roça mesmo, mesmo. Da da roça roça. mesmo, isso. Aqui tem um outro da horta mesa que eu escutei, já teve, né, Fé? E aí, adorei. Agora, vamos pensar no turismo aí, que você está pensando nesse sentido, né? A minha filha, ela mora entre Ilhéus e Itacaré, né? Não sei se você conhece Serra Grande, Sim, sim, conheço bem. certo, né? Então, ela tem um sítio, é uma pousada, mas ela também tem essa parte do... Eles têm a abelha sem ferrão, tem as trilhas, tem alguma coisa que eles acabam indo para
fazendo essas trilhas. Tem, por exemplo, ela leva o técnico que trabalha com abelhas e aí ensina para os hóspedes. É bem pequena, né? Não é uma pousada grande. Ela tem um bangalô, é bem mais quase que para uma família ou conhecidos, assim. E aí, qual é a sua ideia? Eu queria saber um pouco da sua ideia com o turismo, como é que é? Bem, eu acredito muito que, assim, aqui tem uma estrutura para receber até 30 pessoas, assim, que foi feita para Tá. cursos, na verdade, mas eu, assim, não tenho cabeça para tá divulgando e empreendendo cursos, assim, presencial. A estrutura está aqui, dá para ser usada e tal. E como aqui tem floresta também, né? Tem a questão do cultivo, tem a questão do beneficiamento, tem tudo isso, né? Dá para fazer. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Só que eu, pessoalmente, eu não vou assim, eu não consigo fazer isso tudo. Então, Eu sempre falo quando as pessoas aparecem, ó, as pessoas dão uma ideia, eu falo, ué, venha fazer, vamos fazer parceria, sabe? Vamos fazer parceria, porque eu acho que dá para fazer muita coisa. Dá. E só que eu sou só eu e eu decidi focar mesmo nessa coisa do beneficiamento da cozinha, porque eu acredito muito assim, para uma coisa dar certo, você precisa colocar a sua energia naquilo e se dispersar demais, meio que fica muita coisa mal feita. E eu decidi focar minha energia, meu tempo nas minhas filhas, claro, mas também no beneficiamento na cozinha, nessa missão aí, né? Que hoje eu vejo um pouco como missão de vida, né? Essa coisa da alimentação, de trazer as pessoas um pouco de volta para consumir mais fresco, para consumir, né, de formas diferentes e mais local. Eles têm muitas frutas lá, né? Tem muita coisa. Então, acho que eles também... Acho que vai ser legal. Eu vou passar seu Instagram, vou passar seu contato para a Andréia, quem sabe, né? Vocês conversam por lá, não é? Acho que tem umas ideias aí. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu vou morar na Bahia, viu, Sérgio? Olha, acho que ainda eu vou morar na Bahia. Vamos todo mundo. Vamos embora. Bahia é bom demais. Faz uma semana que eu voltei, criei coragem de viajar. Mas, enfim. Mas adorei sua palestra, adorei e já vou seguir e vou... É porque, por exemplo, meu marido odeia banana. O Júnior odeia banana. Odeia, ele não pode sentir cheiro. E tudo que eu aprendo... mas aí, mesmo com a banana verde, ele já comeu alguma coisa com banana verde? Já tentei enganar, né? É só não falar para ele. Isso. Então, com a banana verde ainda não fiz. Eu fiz no 8, né, no domingo... Fala que é nhoque de nana. Não, no domingo Gente, passado... mais alguém tem alguma pergunta? Desculpa, nós vamos ficar conversando aqui. Tá certo, Não, era só para a história da banana. Vai. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Vai lá, Sérgio. O que eu ia falar, né, que eu fiz a caponata da casca da banana verde... Com o pessoal aqui da região, né? Eu estou fazendo as oficinas locais aqui. Legal. E o pessoal falou, nossa, isso aqui tem gosto de azeitona. Você colocou azeitona aqui? Eu falei, não, tem azeite de oliva, mas não tem azeitona não, mas ficou com gosto de azeitona. E realmente, se você para analisar assim, realmente fica com um gostinho assim, um pouco azedinho, um pouco salgado e tal. Fica com gosto de azeitona mesmo. A casca da banana verde. Eu já comi coisas com banana verde, muito bom. Então vamos ouvir o nosso querido Ari Filler, sempre com uma observação muito acurada de tudo que aconteceu aqui. É o que ele vai mostrar agora para a gente. Acurada. Bom, primeiro que eu não entendo nada, você sabe que eu, nesse ramo aqui, para mim é tudo aprendizado, né? Acho que eu nunca... Já aprendeu bastante.
Mas eu quero fazer umas perguntas para a Gudrun, simples. Primeiro, esses produtos que você beneficia, a população local em volta, eles compram, eles consomem? Estão começando a descobrir, a saber que existe. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de fazer muita força para vender, sabe? Eu não gosto de estar convencendo as pessoas de comprar, que sei lá, sabe? Assim, quando aqui a gente está no polo, né? Polo, não vou dizer polo, mas uma região que produz muito cacau e muita banana, então você vai vender uma barra de cacau e banana por R$ 4, por R$ 5 que seja. Por R$ 5 eu compro um cacho de banana na feira. Tá. Então eu vou fazer o quê? Mas aí agora eles estão começando a descobrir, assim, também houve uma interação com a prefeitura, tipo, a prefeitura me ajuda a levar as caixas para Itabuna, que eles todos vão sempre tem viagem para Itabuna, que é a cidade maior, assim, mais próxima, onde tem a Jadlog, que é uma transportadora que entrega no Brasil todo, é mais em conta de que o correio, então aí, como não pode, né, pagar em dinheiro, você dá umas barras para a gente que a gente leva, já que a gente já está indo de qualquer jeito, né? Então, eu sempre levo barras para eles e eles adoram. Então, eles estão começando a descobrir que existe isso, né? E também a Secretaria de Agricultura também já veio aqui com alguns estagiários, então está rolando essa aproximação, assim. O prefeito também já veio aqui, porque eles agora querem trabalhar com turismo em Piraí, então a grande atração turística de Piraí do Norte é meu pai. Então, eles agora acordaram um pouco para isso, né? Que antes não davam muito valor, mas agora eles estão acordando um pouco para isso e acho que também é o momento, sabe, de estar dando mais valor realmente a uma alimentação mais saudável, de estar vendo isso, né? Essas oficinas que eu estou fazendo aqui local, uma pessoa, um cara lá de Piraí mesmo, que perguntou quanto que era o curso e tal, ele queria fazer, eu falei, vocês são aqui da minha região, eu não faço questão de estar cobrando de vocês, vamos organizar umas oficinas, uma coisa presencial mesmo, com as pessoas para interagir mais e tal, e rolou. E vai ter mais 2 domingos, no próximo não, o segundo domingo de outubro e o terceiro, onde, né, no primeiro domingo a gente trabalhou a banana, e no próximo vai ser a mandioca, aipim, e depois a jaca. Enfim. Eu te perguntei isso, Gudrun, porque eu aqui mesmo em casa, a minha esposa, a gente mudou muito a alimentação nos últimos tempos, né? A gente compra aqui orgânico, né? Muita coisa orgânica aqui, né? E atualmente ela retirou o glúten também de tudo, leite, enfim, a gente está fazendo uma mudança aqui. O açúcar, a gente consome o demerara aqui, né? O açúcar orgânico demerara. Agora, para mim, a grande dificuldade, já que você falou em cacau, é que eu sou viciado em chocolate. E o médico lá, enfim, que a gente foi, o cara falou, para com o chocolate, para com isso, para com aquilo. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu estou fazendo uma mistura de noite, porque eu preciso comer alguma coisa doce, apesar que acho que é programação neurolinguística, sei lá, é uma programação que eu tenho. Eu estou fazendo banana amassada com um pouquinho de açúcar, ameixa preta aqui que a gente está comendo também, e põe um pouco de granola. É uma invenção minha, né? Mas me satisfaz. Você gosta de brigadeiro? Não, eu tive a fase do brigadeiro, mas já faz um tempo, hein? Já faz uns 50 anos. Não. Porque você, em vez de fazer essa mistura aí, você pode cozinhar uma banana. E aí você pega um chocolate 100%. Aí você cozinha a banana até secar a água, aí você vai colocar pouca água, né? Cozinha até secar a água, você joga no liquidificador com um pouco de chocolate 100%, bate ali e fica um brigadeiro de colher. Quando você fala banana, porque aqui em casa a gente compra banana prata. Sim.
Pode ser a prata? Com qualquer banana madura, vai ficar com o aroma daquela banana, né? Mas bem madurinha, bem Ah, docinha. tá. Que o tempo esgote, eu tenho mais umas perguntinhas rapidinha. Você tem algum tipo de contato com o pessoal tipo Embrapa? Você dá curso para eles? Vocês têm Não, alguma... Não, não. não, tá bom. Porque, de um lado, eu vejo que você traz uma inovação, você e tua família, né? É uma inovação para nós, é uma inovação para quem está ao teu lado, é uma inovação, né? Enfim, de beneficiar. Mas hoje é uma época muito propícia para isso. E eu acho que o mainstream, quer dizer, Embrapas da vida, eles têm gente que pesquisa muita coisa. Tá certo que eles são organismos, né? Pena que eles não estão nessa pegada. É só isso que eu queria saber. E para terminar, eu tenho uma curiosidade, Sérgio, que eu estou para perguntar, já que a Gudrun manja de floresta, eu li recentemente, é uma outra coisa, hein? Você sabe aquela história do Saara, que os caras estão plantando uma muralha, uma barreira verde, que tem 4.000 quilômetros de árvores por não sei quantas dezenas de quilômetros para bloquear o Saara. Você está acompanhando essa história louca? Que Eu não é um empreendimento. conhecia. Hã? Não conhecia, não. Então, Depois posta alguma coisa lá no grupo. não, mas por que eu estou perguntando? Porque eu fiquei pensando, no meio do Saara, os caras plantarem 4.000 quilômetros de comprimento por dezenas de quilômetros de largura, bilhões de árvores. Aí eu fiquei pensando no que você falou de micro-organismos, de poda. Lá não tem o que podar, os caras devem estar plantando tudo a mesma árvore, deve estar sendo uma loucura isso. Só que é um empreendimento gigantesco que eles estão fazendo para bloquear o avanço do deserto. E na O meu China tem pai, um... a próxima missão do meu pai, acho que pelo que ele fala, a missão de vida dele é o reflorestamento lá nos Emirates Árabes, que eles tiveram um projeto aprovado lá e ele que está à Olha frente aí, tá disso. vendo? Gozado, você falou uma coisa que você não conhece um cara que infelizmente já foi, o Uli, que é um arquiteto que foi para os países árabes e ele ia fazer um rio, um príncipe lá mandou fazer um rio, uma coisa assim absurda, projetos gigantescos lá também. Não sei, você não conhece o Uli? Era um cara que Não. morreu. Ele é casado com aquela moça do programa da TV Cultura. Ela era do... Eu sou muito ruim para mídias, assim. É. Eu Não, uso as redes sociais assim para estar assim mostrando, né, o trabalho da gente, não, meu mas e é que tal, esse mas programa é o Eco é um programa sobre ecologia da TV Cultura que sim, tem mas muitos anos. eu não assisto televisão, Eu também assim. não. Não, eu também não. Eu também não, mas é que é uma coincidência que esse arquiteto também estava num projeto gigantesco lá nos países árabes, não sei em qual deles. Agora, esse projeto do Saara, eu acho que teu pai devia chegar lá e dar um toque para os caras. Ó, pessoal, não vai plantar 4.000 quilômetros da mesma árvore que não vai dar muito certo, hein? É isso que eu estou pensando. Meu pai, acho que talvez eu herdei isso um pouco dele, eu acho que o mais importante do que estar apontando o que está errado é fazer diferente, né? Fazer da forma que a gente acredita que deve ser, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, o meu pai, ele prefere fazer de que falar que está fazendo, né? Chegar a apontar o dedo, você está fazendo errado. E também Não, para ele é um mundo diferente, né? Assim, ele nunca trabalhou no Saara, então para ele é um desafio também, que as Como o pessoas querem Brasil foi, né? Como o Brasil foi. uma receita, querem que ele monte um consórcio, mas ele não conhece as plantas, ele não conhece o comportamento das plantas que eles têm lá. Então, ele mesmo falou, não tenho como te dar uma receita pronta, eu preciso estar aí, vivendo, vivenciando, para saber como que a gente vai fazer isso. Eu não posso levar um margaridão e um mombaça para lá e achar que vai dar certo, né?
Cada lugar tem as suas espécies que são mais propícias, né? Então, é isso, é uma construção, é uma observação, vai muito daí, né? Até que meu pai fala, tipo, não tem receita de bolo para agrofloresta, tem o seu maior insumo é o seu conhecimento, é o conhecer as plantas, conhecer o solo, conhecer o comportamento, conhecer a relação entre as plantas, né? Porque tem algumas que não vão muito bem juntas, por exemplo, a banana e a mandioca, né? Que tem uma coisa que é chamada de alelopatia, que um inibe um pouco o outro, né? Do crescimento, da produção, enfim. Tem várias coisas que precisam ser, né, consideradas para estar fazendo um trabalho desse, mas ainda quando em grande escala, né? Também é uma coisa que meu pai hoje ele está focando na grande escala, não mais para o pequeno agricultor, porque ele fala que eu pude fazer para a agricultura familiar, eu já fiz. E tem muita gente que já está ensinando, que já entendeu, que já está levando isso à frente. Então, a frente dele hoje é a grande escala, até porque ele fala, né? Se eu quero mudar alguma coisa no mundo, qual que é o impacto maior hoje? É a agricultura familiar ou é a larga escala, né? Ou é o agro? É o agro. Então, se ele conseguir achar uma solução para larga escala, ele vai ter um impacto maior. Pois é, eu acho que as duas coisas podem conviver bem, né, na sua dimensão, nas possibilidades desse Brasil enorme, que pode ser realmente esse pontapé inicial para o mundo todo, né? Então, muito interessante saber que seu pai vai para lá agora, depois de vencido esse desafio aqui no Brasil, né? E nós vamos ver tudo isso, né? Gente, a gente já passou da hora, eu quero agradecer muito a Gudrun. O Instagram dela está lá, vou publicar também lá no grupo. Aí vocês podem mandar direct para ela lá depois, fazer umas perguntas. E então a gente vejam lá, porque é muito bacana, como a Ivani já viu, tem bastante coisa interessante, né? E então eu gostaria de deixá-la se despedir, então, com nossa gratidão, muita honra de estar recebendo você aqui, de conhecer mais esse projeto maravilhoso nessa região que vocês estão, um projeto de larga escala, né, como gosta o nosso querido Ari, e que é uma coisa que realmente diferencia de tudo que seja só a nossa permacultura e a nossa agricultura familiar, né? Então eu acho que tem lugar para tudo e que nós vamos cada vez mais, e a função desse grupo aqui, desses encontros, é mostrar que nós temos um futuro maravilhoso pela frente, que nós não precisamos nos atazanar tanto com as circunstâncias atuais, porque todas elas serão superadas, só que nem sempre do jeito que um ou outro quer, vai ser superada do jeito que for, e a luz do futuro está nesses eventos. Cada 15 dias a gente traz um pouco dessa luz, e hoje a gente trouxe todos esses holofotes, né? Vibrando nessa região central do Brasil. Então, a nossa gratidão, muita honra. A gente tem lá um YouTube já bem rico de acervo, né? Que é algo muito maior do que eu esperava no começo. Fico muito feliz com isso também, com você aqui. A gente já teve a Karen, agora a gente também quer trazer a Márcia, quem sabe o Ernest algum dia, o Pete Webb, tem várias pessoas que a gente quer trazer ainda aqui. Tudo no seu tempo vai chegar, né? Então, eu queria deixar o meu beijo, minha gratidão, e abrir para você aí falar as suas palavras finais. Bem, também agradeço
a oportunidade, agradeço o público também, né, vocês que estavam aqui presentes. Eu acredito muito, né, no que eu falei, assim, tipo, as palavras de Gandhi, né, seja a mudança que você quer no mundo. Então, eu acho que mais de que falar, a gente precisa fazer e ser. E o resto, tipo, aonde que a gente consegue influenciar diretamente? É na nossa vida. Então, os outros, a gente consegue, no máximo, influenciar por nosso comportamento. É igual educar filhos, né? A gente pode falar 1000 vezes, não faça isso, não faça aquilo. Mas se a gente está fazendo, a gente como pais, o filho vai fazer também. Não adianta a gente falar, não fume e está lá fumando, né? Então, eu acho que tanto filhos como o mundo como um todo, né? Quanto mais a gente conseguir ser realmente aquela mudança que a gente quer do mundo, a gente vai conseguir mudar, porque a gente está fazendo algo que a gente está falando que precisa ser feito. E acho que é por aí. Então é isso, gente. Boa noite para todos, gratidão. O Boa povo noite. aqui está muito lindo também. Muita gratidão ao nosso grupo 60 Mais, pessoal que frequenta sempre, né? Hoje a Norma retornou aqui, fico muito feliz de vê-la também. E vamos em frente, né? Vamos em frente, tudo isso vai crescer muito. E você já ganhou aqui mais umas 2 dezenas de seguidores, tá bom? Então, um Parabéns e beijo grande, obrigado, muito viu? boa sorte para Parabéns. vocês, Para para vocês todos. também, para nós. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tá certo. Boa noite, gente. Muito bom, obrigada. Obrigada. Pois a gravação vai chegar aí, amanhã depois a gravação chega, eu vou passar o chat também para você, e é isso. Essa gravação é preciosa. Pra É gente preciosa, né? É isso divulgar aí. esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Gudrun. Obrigada. Eu agradeço também. Boa noite. Tchau, tchau. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Frug. Valeu. Muito bom, muito bom. Tchau. Boa noite. Até. Bacana. Muito bom. Então tá, gente. Boa noite, eu vou fechar por aqui. Boa noite. Boa sorte. Para vocês também, para nós.